Nosso assunto agora é exportações de carne de frango que tiveram aí um avanço em maio de 0,9%, considerando aí a proteína in natura e também os produtos processados, que reforça, né, ali, exatamente a segurança desse produto no nosso país. Pois é, Pedro, alta no volume, mas a receita recuou 4%, totalizando 867 milhões de dólares em maio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Luiz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Um prazer falar com todos os telespectadores do Jornal Agromanhã. Prazer é todo nosso. Bom, vamos começar então, né, aproveitando a sua participação aqui para a gente analisar esses números, né? Houve esse aumento então em volume, por que houve essa queda, né? Como que está o mercado internacional em termos de rentabilidade, em termos de preço também, Luiz? Lilian, eu acho que primeiro é importante a gente ressaltar a confiança do mundo no Brasil. Sim. O Brasil registrou esses casos de influenza aviária de alta patogenicidade, como você bem disse, em aves silvestres, o que não altera o status do nosso país. O Brasil exportou neste mês de maio 433 mil toneladas, um acréscimo de 1%, quase 1% em relação ao mesmo mês do ano passado. E essa pequena redução na receita, ela está atrelada muito mais ao movimento que nós vimos no ano passado, justamente quando estourou ali os primeiros momentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que os preços internacionais, de maneira geral, dispararam sem saber exatamente o que ia acontecer. Então, houve essa alteração da dinâmica de preços de todas as commodities no mercado internacional no ano passado, e agora os preços vêm aí numa faixa histórica, na faixa de $2.000 por tonelada, a média, muito parecido aí com o que sempre foi, né, nesses últimos tempos. Então, acho que essa é a maior explicação, mas acho que o mais importante disso tudo é que o Brasil continua sendo uma fonte confiável de provimento de proteína animal. No caso aqui da nossa carne de aves, mesmo com esse caso em aves silvestres, não houve nenhum país que fechou para a nossa proteína. Então, tudo isso reforça a segurança e os controles que nós fazemos no nosso sistema de criação industrial. Também reforça o controle do nosso governo, todo o trabalho, a transparência do nosso governo na forma de comunicação, na forma de agir em relação a esses focos. E assim o Brasil manteve e até aumentou um pouquinho aí as nossas exportações nesse mês de maio de 2023. Perfeito. Rua, também vamos falar sobre a carne suína, né, que aumentou forte, tanto em volume quanto em receita, né? O que justifica esse movimento? Olha, aqui eu acho que nós tivemos um primeiro semestre do ano passado que a gente pode dizer que foi a tempestade perfeita, com alta dos custos de produção, redução naquela época dos volumes embarcados para a China e para vários outros destinos, e agora o Brasil vem novamente num caminho bastante positivo. A China, por exemplo, que é o nosso maior comprador, responsável por aproximadamente 40% de tudo que nós exportamos, nesse ano aumentou 21% em relação ao mesmo período do ano passado, mas outros países também aumentaram significativamente. O Chile aumenta 70%, as Filipinas 17%. A gente vê, por exemplo, os primeiros embarques realizados para o México, e o México já se torna, depois de 3 meses do mercado aberto, um dos nossos 10 principais destinos da nossa exportação. Então, temos diversificado também os nossos volumes para outros destinos, para outras regiões, e a expectativa é que a gente tenha aí no futuro próximo ainda novos mercados sendo abertos, e assim a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar de melhor maneira, assim como a gente trabalha no frango com 153 mercados, que a gente possa expandir também as nossas exportações para outros destinos, no caso da carne suína. Tá aí, perfeito, né? Queria que você comentasse um pouquinho como está a agenda, então, de vocês, né, dentro da BPA, para participação em eventos, para poder tentar abrir mercado, e como vocês estão vendo o câmbio agora no segundo semestre, né, que a gente sabe que é importantíssimo também para a definição de preços para os exportadores. Olha, Lilian, falar de câmbio é algo bastante complicado, né? Falam que o câmbio foi feito para que os economistas ficassem um pouco mais humildes, né? Então, eu não vou me atrever aqui a dizer o que a gente espera para câmbio, porque, de fato, a gente precisa ver o que vai acontecer, se as reformas vão acontecer aqui no nosso país, também ver a situação internacional. Então, a gente costuma trabalhar bastante com o nosso custo, com a nossa precificação, mas câmbio é algo que é difícil a gente prever. Esses dias estava 5,20, agora já está 4,90. É muito complicado a gente falar de câmbio. Que a gente vai continuar trabalhando sim para a abertura de novos mercados. Temos prevista aí uma agenda no Japão e na Coreia nos próximos meses. Também temos a NUG em outubro, uma série de outros eventos que a gente vai participar ao longo do ano, para que a gente possa, de fato, ampliar aí a nossa geografia, ampliar as nossas exportações para países
bastante importantes. Nesse caso do Japão e da Coreia, por exemplo, a gente está buscando, junto com o nosso governo, a ampliação do status, na verdade, o reconhecimento do status do Paraná e do Rio Grande do Sul como livre de aftosas sem vacinação. Então, isso permitirá, por exemplo, que a gente possa exportar para esses países assim que reconhecidos. Também estamos buscando esse mesmo reconhecimento na China, nas Filipinas. Tivemos recentemente no Chile esse reconhecimento, tivemos também na República Dominicana esse reconhecimento. Então, as coisas estão avançando bem do ponto de vista aí dessa ampliação das áreas livres de aftosa sem vacinação e, naturalmente, trabalhando aí também para que a gente possa alterar todos os certificados sanitários internacionais de aves, permitindo aí que a gente possa manter todos os fluxos comerciais, no caso da nossa carne de aves. Agora, Luiz, o setor ainda tem o receio, né, da gripe aviária chegar às granjas, né? Alguns especialistas temem essa questão sanitária porque o cerco vem se apertando, embora o Brasil tenha feito um trabalho de excelência. A gente sempre reforça porque é realmente fato isso. Tanto é que tem sido aberto canais, né, de transparência em relação ao que o governo federal tem feito, que vocês também da associação e outros atores, agentes deste grande setor têm feito para evitar a entrada, né? Mas quais as medidas de prevenção que elas continuam e que tipo de política pode ser adotada numa situação eventual desse vírus poder atingir um foco, uma granja, uma região assim? Bom, primeiro, como você muito bem comenta, o governo e também todos os outros entes privados têm feito um trabalho de excelência, acho que reforçado as medidas de biosseguridade, esse num momento fundamental. Então, peço aqui àquele produtor que está nos assistindo que reforce ainda mais todos os controles, evite qualquer tipo de visita nas granjas, faça tudo aquilo que está, né, também no manual de biosseguridade da BPA, nos manuais oficiais do governo brasileiro. Tudo isso é muito importante para que a gente possa manter esse status. Na eventualidade de uma ocorrência, o Brasil já vem trabalhando preventivamente nesses últimos tempos para que a gente possa evitar qualquer tipo de disrupção no comércio. Como eu comentei, estamos trabalhando na atualização dos certificados sanitários internacionais, possibilitando que seja reconhecido também área, zona, região, além do próprio país, como livre de influenza aviária de alta patogenicidade. Então, são ações que a gente já vem trabalhando, a gente espera não precisar utilizá-las, mas o governo brasileiro já vem trabalhando de maneira bastante efetiva com o apoio da BPA, com o apoio das associações estaduais, apoio dos entes privados, para que a gente possa, de fato, primeiro, evitar ao máximo a chegada desse vírus e depois, né, na ocorrência, na eventualidade de uma ocorrência, que a gente possa ter aí as medidas mitigatórias e de forma que a gente possa manter os fluxos de comércio, continuar alimentando a nossa população brasileira. Sempre a gente fala dos mercados internacionais, mas 2/3 do que nós produzimos fica aqui no nosso mercado brasileiro. Então, tudo isso é muito importante para a gente possa ter aí a nossa cadeia de suprimento bastante afinada no caso de uma ocorrência da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. É verdade. Tá certo, Luiz. Muito obrigada por participar conosco aqui, trazer esses importantes esclarecimentos e orientações também. Um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigado, Ru. Um abraço para você. Um ótimo dia. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.